Por muitos anos eu assisti Os Incríveis e acreditava que era um filme infantil. Muito bacana. Já assisti diversas vezes, a ponto de decorar as falas icônicas do filme. Mas o que eu não sabia é que Os Incríveis era secretamente um filme de terror. E hoje eu vou mostrar pra vocês por que esse filme retrata sobre depressão, ansiedade, assassinatos, traição, mentiras e outros assuntos muito pesados. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor se inscreva no canal para ter mais conteúdos sombrios na sua timeline. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá, eu sou Isaac e esse é mais um vídeo do meu canal. Para começar, Os Incríveis é um filme excepcional, mas para entendermos que ele é secretamente um filme de terror, não podemos olhar com os nossos olhos nosso ponto de vista habitual, porque nós estamos acostumados a ver a família como ela é, os acontecimentos da forma em que nos é apresentados. Não, nós temos que olhar com um ponto de vista mais clínico, como o da Helena. Mas um olhar mais atento para percebermos as coisas que foram colocadas ali de forma secreta, mas que não percebíamos antes porque não estávamos notando com atenção. Me começa mostrando como os heróis eram vistos na sociedade, como que a opinião pessoal deles funcionava. Nessa primeira parte é importante entendermos que temos três opiniões vindas de três heróis que são os mais importantes da época: o Senhor Incrível, a Mulher Elástica e o Gelado. Nessa entrevista, recebemos três pontos de vista que revelam as três personalidades distintas deles. E nesses três personagens vão fazer total diferença no filme. Primeiramente, o Senhor Incrível relata que se sente insatisfeito. Ele reclama de não receber reconhecimento devido e diz que até se sente como uma diarista que acabou de limpar e só queria que tudo permanecesse limpo por algum tempo. E isso é uma bela de uma hipocrisia da parte dele, que é o personagem mais destrutivo de toda a obra, e ele consegue gerar um prejuízo gigantesco multimilionário para o país por conta das suas missões. Já que ele tem super força, ele sempre está destruindo as coisas, e ao decorrer do filme nós vamos perceber isso com mais clareza. Reparem nesse momento. Podia ser diferente só um instante, entendeu? Nota-se que o Ser Incrível é muito instável. Ele demonstra ter um nível de estresse elevado e um pico de ansiedade repentino. Porém, nós temos o outro lado dele, que diz que gostaria de se acalmar, de ter uma família. Já a Mulher Elástica afirma que não, ela não quer ter uma filha por agora, ela não quer viver uma vida tranquila, porque ela quer salvar o mundo. E diz até que não pode deixar que os homens sejam os responsáveis pelo salvamento do mundo. Meio militada aí, hein, Mulher Elástica. Mas isso é irônico, né? Porque mais à frente a gente vai ver que os três são muito hipócritas. No início do filme, nós vemos o Senhor Incrível estar em mais um dia de missão. Ele está combatendo o crime normalmente, e é interessante que quando ele derrota os ladrões iniciais, ele se encontra com o Síndrome pela primeira vez. É o primeiro contato entre ele e o vilão do filme. E é interessante que o Senhor Incrível demonstra uma enorme insatisfação. Ele está completamente insatisfeito com a criança, e ele acha que a criança é chata, é um incômodo. E como é que ele despede a criança? Ele simplesmente expulsa ela. Lembrando, essa criança, ela idolatrava o Senhor Incrível. Nós percebemos que o Senhor Incrível não é esse homem bonzinho que todos pregavam. Mais tarde, naquele mesmo dia, o Senhor Incrível decide salvar um homem que iria se desviver. Porém, ao impedir o suicídio, ele causa um encontro com outro vilão. E o Síndrome aparece novamente, só que dessa vez o Senhor Incrível está certo de que o garoto está se colocando em um perigo desnecessário. Eu concordo com ele nesse ponto, que o garoto realmente foi longe demais. Ele acredita que o garoto não deveria estar naquela cena de crime, pois poderia se machucar, isso de fato, né? Afinal ele é uma criança, abre aspas, normal. Naquele momento, ele toma a decisão mais estranha possível. Ele humilha a criança para que ele simplesmente largue do pé dele, manda ele embora e tira qualquer chance que o garoto tinha de gostar dele. Todas as tragédias envolvendo o Senhor Incrível, ele se está atrasado para o próprio casamento. Isso mostra uma falta de responsabilidade, falta de comprometimento e até mesmo o Senhor Incrível não estava tão preocupado porque ele sempre acreditava que dava tempo. Nesse momento você consegue perceber algo sutil, que o Senhor Incrível, ele ama a Helena, a Mulher Elástica, porém ele ama mais a si mesmo. E quando eles vão se casar e ele chega atrasado,
A Mulher Elástica cobra ele e diz que ele vai precisar ser mais do que o Senhor Incrível se ele quisesse fazer isso dar certo. Mas ele, na sua arrogância e prepotência, responde que não tem problema, afinal, o que poderia acontecer, não é mesmo? Porque eles são super-heróis. Bom, quando tudo começa a dar errado, os heróis passam a ser odiados pela população e são expulsos da sociedade. E aí o governo inicia uma recolocação dos heróis para reintegrá-los como cidadãos comuns. Porém, como alguém como o Senhor Incrível poderia ser um cidadão comum? Para ele isso aí era impossível, porque um homem que tem um ego maior do que ele mesmo, um homem que tem uma prepotência, arrogância, como o Senhor Incrível, não poderia se dar bem sendo um qualquer. Ele é o Senhor Incrível, até o seu nome é arrogante. Alguém que costumava ser idolatrado, amado e bajulado até pela própria polícia, não era mais o Senhor Incrível. Era Roberto Pera. Um homem simples, pai de família, aquilo que no início vimos ele dizer que queria, agora ele teve. Só que, pelo que ele dizia, mas quando ele realmente teve isso, ele se sentiu insatisfeito. E aqui temos mais uma hipocrisia da parte do Senhor Incrível. Mais à frente no filme, quando vemos que ele está completamente frustrado e decepcionado com a própria vida, agora, Roberto não tem mais super vilões. Ele não tem mais super problemas. Ele tem problemas comuns, de pessoas comuns. E o seu maior vilão agora é o seu chefe, que é chato. E não respeita ele. Ele tem um carro que é medíocre, que mal comporta sua estrutura física. Ele não tem dinheiro suficiente para mudar de vida ou de carro. Ele, que estava acostumado com super carros, agora tem que estar com um carro velho que faz um barulho ridículo ao estacionar. Tudo o que o Senhor Incrível queria era ser o centro das atenções. Agora ele é apenas o Roberto Pera, uma pessoa comum que ninguém dá a mínima. Ele se tornou uma verdadeira decepção. E foi aí que o Roberto desenvolveu uma depressão severa. Você pode notar o quão esgotado ele está. Ele possui níveis de ansiedade tão grandes e picos tão elevados que fazem com que ele exploda em raiva. Após escorregar no skate, ele amassa o próprio carro e quase o destrói, que é apenas impedido pelo olhar assustado de uma criança. Ele volta para sua casa completamente apático, completamente vazio, sem conseguir prestar atenção em nada. Já Helena, a ex-mulher elástica, que antes dizia não querer construir uma família, agora é a mais dedicada. Bom, isso é uma completa ironia, não é mesmo? Porque ela que não queria ter uma família, não queria dar tempo para isso, para essas coisas cotidianas, agora ela tem uma relação muito bacana com a própria família dela. As crianças, claro, enfrentam problemas comuns, como dificuldade para se adaptar na escola, onde eles não conseguem se adaptar. Eles querem ser normais. Eles acham que eles são um tipo de defeito, um brinquedo quebrado. Pelo menos as crianças pensam assim. Mas o Senhor Incrível não, ele está completamente decepcionado. Isso fica evidente com um quadro de depressão severa, que demonstra os sinais de apatia, tristeza, raiva, ódio, e esse ódio repentino dele, explosões de ira. Até que a cena é cortada pelo Gelado, que agora não é mais Gelado, é o Lúcio. Ele visita a família e o Roberto se anima pela primeira vez desde que se tornou Roberto Pera. Ele se anima repentinamente e nós não entendemos, até que nós entendemos que ele diz que jogaria boliche, mas na verdade estava mentindo para a esposa. Aqui você percebe o Roberto Pera é bem diferente do que pensamos. Mentiroso, manipulador, hipócrita, tudo isso está construindo a personalidade do novo Ser Incrível. Bom, após sair com o Gelado, ele tenta fazer coisas escondidas. E essas coisas eram o quê? Ajudar as pessoas? Não. Na verdade, ele não queria ajudar as pessoas. O que eu percebo é que ele estava tentando reviver o seu tempo de glória. Quando ele era idolatrado. Ele queria se sentir importante de novo, não queria ser medíocre como alguém comum sem poderes. Após ele quase ser pego, o Ser Incrível volta para casa e discute com a esposa. E lembrando, ela repete a mesma coisa que eu acabei de mencionar. A família mudar outra vez, só pra reviver seus dias de glória é uma coisa muito ruim. Reviver os dias de glória é melhor do que fingir que eles nunca existiram. É, existiram. Mas isso aqui, a nossa família, é o que existe agora, Beto. E você tá perdendo agora. Mas percebemos que a discussão acontece porque o Senhor Incrível não suporta mais a vida comum no trabalho, nem a vida cotidiana de uma pessoa normal. Ele sente falta de quando tinha propósito, era alguém importante. No trabalho era só mais um funcionário, e pior, parece que o chefe odiava ele. E quando ele foi confrontado pelo próprio chefe, que se irrita porque os clientes que o Beto atendia sempre pareciam saber demais, saber aonde recorrer, quais engrenagens mexer, quais botões apertar. Era muito estranho porque clientes completamente leigos sabiam burlar o sistema e conseguir os seus seguros. Bom, na verdade o Beto ajudava essas pessoas, mas isso deixou o chefe indignado, pois ele queria proteger a empresa e, para piorar, o chefe, além de corrupto e obcecado apenas por dinheiro e perfeccionismo na empresa, começa a dar uma lição de moral a um homem que já foi um herói.
Pra ele, isso era completamente inaceitável. Então, o Senhor Incrível agride o próprio chefe, quase o matando, fazendo-o atravessar várias camadas de parede. Ele fica à beira da morte e o Senhor Incrível percebe que fez algo que não deveria ter feito. Perceba que ele não está arrependido por ter agredido, mas sim porque ele perdeu o controle novamente. O Senhor Incrível se sente frustrado ao descobrir que foi demitido. Esse é o verdadeiro lado do Senhor Incrível, um lado muito sombrio na minha opinião, porque eu pensava que ele era um bonzinho, um cara legal, e na verdade isso tudo só era uma máscara enquanto ele tinha fama, status e reconhecimento. E quando ele perdeu tudo isso, a máscara caiu e ele mudou completamente. Mudou não, na verdade ele só transpareceu aquilo que estava escondido. Ele dizia que queria ter uma família, uma vida normal, mas na verdade nem ele sabia o que era isso, não tinha nem noção. E quando teve, ele ficava se lamentando pelo passado e amava mais a fama e a glória do passado do que a própria família e a esposa que estava passando. Essa depressão profunda fazia com que ele ficasse dia após dia cada vez mais triste, e durante 15 anos ele suportou tudo isso. Mas agora ele já não estava mais suportando mais. A trama começa a ficar sombria quando ele é convidado para o Síndrome para uma armadilha mortal em uma ilha. Ele foi enviado para ser morto em uma missão e ele nem sabia disso. Impressionantemente, ele sobreviveu à sua primeira tentativa de porém, o Síndrome manda ele de volta para casa, dá um pagamento que é o triplo do pagamento anual. Enquanto ele mentia para a esposa, ele estava, na verdade, treinando para sua próxima missão. Mal ele sabia que, na verdade, essa missão era o preparativo para sua própria morte. Isso é muito sombrio, você não acha, para uma animação infantil? O Senhor Incrível agora era um homem mentiroso, instável e até mesmo manipulador. Quando você ligou? Edna, eu só preciso de um remendo. É um trapinho meio demodê, mas bem forte. E você conseguiu abrir um túnel aqui. O que anda fazendo, Roberto? Arrumou um bico como herói por aí? Deve ter acontecido há muito tempo. Na sua segunda missão, ele acaba sendo capturado pelo Síndrome, que se revela, e quando o Senhor Incrível diz que está arrependido, que não deveria ter tratado ele, na verdade ele estava mentindo mais uma vez. Ele só estava ganhando tempo para tentar matar o Síndrome com um pedaço de tronco de madeira. Roberto tenta mais uma vez sobreviver, o Síndrome tenta matá-lo novamente, e quando o Síndrome pensa que tinha conseguido matá-lo, o Roberto se salva e retorna para a base e começa a pesquisar para entender o que estava acontecendo. Aqui que entra o ponto mais chave desse filme. Nesse momento, o filme fica macabro porque ele descobre que os amigos dele que estavam desaparecendo, na verdade, estavam sendo mortos. Estavam sendo assassinados silenciosamente pelo Síndrome, que os convidava para uma armadilha mortal e matava eles um por um. Bom, ele ficou em choque ao ver que todos os seus amigos estavam ali, os mesmos que tinham ido para o seu casamento, e infelizmente Roberto não podia fazer nada a respeito. Após descobrir o plano do Síndrome, ele decide correr para avisar as autoridades e as pessoas, porém, infelizmente ele é pego e capturado novamente. Bom, é interessante, eu percebo que mesmo Os Incríveis sendo uma animação infantil, trata de temas como morte, suicídio, mentira, manipulações e, pra piorar, até infanticídio, porque o próprio Síndrome, ao descobrir que havia crianças a bordo do avião, não hesitou em tentar matá-las. Então você se pergunta, peraí, isso é um filme infantil? Golf 99 na mira! Aborta! A criança aborta! Repetindo, a criança aborta! Não! Isso é um filme feito pra crianças? Bom, eu acredito que não. Mas mais à frente, o Senhor Incrível escapa novamente, graças à ajuda da sua família que sobreviveu à tentativa de homicídio do Síndrome. Eles salvam a cidade, o Síndrome tenta capturar o filho deles, e ele é morto pelo Senhor Incrível. Olha só, o fã que idolatrava tanto o herói é morto depois pelo Senhor Incrível, com um presente que foi dado pela própria tentativa de assassinato do Síndrome. Que coisa louca, você não acha? A trama final mostra que, por mais que ele seja um herói, o Senhor Incrível não é bonzinho, tá? Embora ele seja idolatrado, na verdade ele era egocentrista, egoísta, orgulhoso, prepotente, mentiroso, manipulador. Quando toda sua fama foi tirada, ele fazia o quê? Quebrava as regras, infringia a lei e fazia tudo isso para se satisfazer à sua própria vontade, porque ele não queria ser só mais um peso morto, um fardo, ou se sentir medíocre. Ele foi convidado para sua própria morte, conseguiu escapar, mas seus amigos não. Infelizmente, uma série de assassinatos e mortes, e até mesmo sequestros ocorreram nesse filme. Então me diga, isso realmente é um filme infantil pra você? Porque pra mim, isso tá mais pra um filme de terror. Bom, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo isso.
e fui comentando ponto a ponto pra chegar a essa conclusão final. Não falei muito da situação da cidade, onde eles salvam a cidade, porque aqui não tem muito o que comentar, apenas foi uma cena bacana de luta em ação. Bom, eu não estou reclamando do filme, tá? Na verdade, Os Incríveis foi um filme feito em 2004 e eu assisti pela primeira vez em 2008, quando eu era criança. Desde então, assisti diversas vezes, gosto muito do primeiro filme, tanto do primeiro quanto do segundo, mas na sua opinião, isso é um filme de terror ou um filme infantil? Deixa aqui nos comentários, deixa sua opinião. Obrigado por assistir até aqui, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!